Agora você vai conhecer o Gama App. O Gama App nada mais é do que uma ferramenta de inteligência artificial, que ele é feito para poder você conseguir criar apresentações de slides em segundos. Então, não somente apresentações de slides, mas documentos também, posts de Instagram, né? Aquilo que você precisar de fazer, de adequar, por exemplo, a uma identidade visual, trazer um design um pouco mais elaborado, mais refinado para o seu conteúdo, para ilustrar aquilo que você quer falar, né? E isso vai te ajudar muito a você ter um pouco mais de presença, né, na hora de embasar seus argumentos e mostrar suas ideias. Então, hoje não existe nenhum contexto, eu acho, que as pessoas não precisem de recorrer a isso. Seja para poder apresentar uma ideia nova para uma equipe, seja para um treinamento novo, né, de, enfim, de um time, seja para poder criar novos POPs, seja para poder você apresentar uma ideia, né, ou apresentar um documento em si, uma proposta comercial, seja o que for. Então, tem várias aplicabilidades. E a gente aprende como mexendo, né? Então, agora a gente vai ver aqui na prática como que funciona o Gama App. Então, você vai entrar no Google mesmo e vai digitar Gama App no Google e você vai cair nessa página aqui, né? Então, tem aqui essa parte de apresentação deles, depois você pode ler com calma, e você vai fazer o seu login. Ele tem um limite bem bom de apresentações que você pode fazer de teste antes de você ter que pagar, tá? Então, o meu já está aqui pronto, tem muita coisa aqui já nos meus projetos, então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Ele tem essa interface, que você tem várias, eu tenho os meus projetos aqui, tem aqueles que foram compartilhados comigo, tem os locais aqui, as imagens de IA que eu gero, né, porque ele também gera imagens de IA, então é bem legal porque ele monta a sua biblioteca aqui, então você já fica com tudo salvo. Tem os modelos, tem as inspirações, os temas, os meus personalizados no caso, né, fontes personalizadas, se você quiser fazer alguma aqui, e aqueles que você jogou fora. Então, você pode acrescentar pessoas ao seu time aqui, por exemplo, para você poder fazer a edição desse negócio, dessa apresentação? Pode. Só que a pessoa precisa ser um usuário pago também, tá bom? Então, isso aí é importante a gente ressaltar. Então, vamos ver aqui os meus gamas, né? A gente pode começar do zero, criar um novo aqui com a própria IA, ou importar um arquivo mesmo e a gente conseguir alterar. Mas vamos criar um novo aqui, que eu acho que é a ferramenta mais versátil que a gente tem. Quando você vai criar com a IA, você tem as opções de você colar um texto, de você gerar um texto, né, especificamente, ou você importar um arquivo. Então, qual que é o meu uso aqui que eu vou dar? Eu vou colar um texto. Nessa parte de colar o texto, eu posso simplesmente, vou dar um exemplo aqui disso aqui, que é um documento antiguérrimo da época da faculdade ainda, que a gente pode fazer aqui, ó, vamos abrir aqui eu vou abrir aqui como PDF. Eu posso simplesmente selecionar todo esse texto e colar aqui, certo? Ixi, deu ruim, peraí. Aí é ótimo ao vivo, né? Deu errado. Peraí, gente. Eu posso colar esse texto aqui, certo? Ou então eu posso simplesmente pegar o meu PDF e jogar ele aqui dentro, que ele já vai conseguir fazer essa parte ficou ruim, vou falar de novo, tá? Eu tenho a opção, por exemplo, eu vou dar eu vou usar como exemplo hoje, isso aqui que era uma aulinha da minha época de faculdade ainda. E aí a gente pode fazer o quê? Eu posso copiar e colar esse texto, né? Então eu venho para cá, copio e colo. Ou então, eu posso simplesmente importar esse arquivo. Então, aqui eu tenho essa opção de importar diretamente do Drive, né, importar de uma URL, ou então de baixar isso aqui dentro do meu arquivo, né? Então, quando a gente seleciona aqui qual que vai ser essa base de aprendizado que ele vai ter, a gente vai selecionar qual formato de documento a gente quer. Então, é uma apresentação de slides, é uma página da web, é um documento, ou é essa parte aqui do social, é a parte de mídias sociais. Então, você consegue colocar aqui se você quer fazer um post para stories, para carrossel, enfim. Então, hoje nós vamos fazer uma apresentação de slides. Ele já faz mais ou menos ele já coloca esse texto aqui, e você tem as opções de personalizar. Aqui é a parte mais importante, que é nossa torre de controle. Como que a gente pode fazer aqui a princípio? Primeiro você escolhe se você vai querer que ele gere o texto. Como é que eu vou usar essa opção de gerar? Por exemplo, eu tenho esse texto aqui, eu vou falar que eu quero que você crie um post vendável, né? Isso aqui é um post vendável, por exemplo, eu quero vender um curso, né, falando sobre
essa parte aí de tônus e tudo. Então, eu posso colocar isso aqui e ele vai gerar o texto, né? Então, ao invés de só colocar essa minha informação técnica, ele vai gerar um texto para poder vender um curso sobre esse assunto. Então, você pode colocar aqui esse prompt da forma como você quiser. Ou você pode colocar ele só para condensar, ou você pode colocar ele para preservar o texto. Eu gosto sempre de usar a opção preservar. Por quê? Porque se eu quiser fazer algo diferente com isso aqui, eu prefiro usar outra LLM. Então, por exemplo, aqui eu posso usar a base de aprendizagem da Claude. Então, eu colocar aqui, por exemplo, falar para ele ler esse texto, e aí eu falar assim, né? Tipo, transforma, lógico que não dessa forma, porque esse prompt vai ficar enorme, vai ficar ruim. Mas eu colocar aqui, por exemplo, crie um texto para, para vender um curso sobre esse assunto, né? Então, aí eu vou pegar o que ela vai gerar e eu vou colocar aqui. Por quê? Porque eu tenho LLMs que são melhores para produção textual do que a do próprio Gama, né? Então, a gente associa o uso. Sempre na IA, a gente associar o uso de ferramentas, ele vai trazer resultados melhores, né? Então, eu prefiro sempre usar a opção de preservar e a alteração que eu quiser fazer de geração de texto, eu coloco aqui em outra LLM. Mas se eu quiser gerar esse texto mesmo, eu posso colocar aqui, né? Então, eu coloco estudantes de fisioterapia para profissionais da área? Não. Eu posso colocar que eu quero falar com médicos, né? Que aí já vai mudar completamente a linguagem. Então, médicos que estão querendo aprender mais sobre semiologia neurológica, enfim. O tom que eu quero utilizar, né? Mas eu quero informativo, mas eu quero ele bem divertido, né? Informal. Então eu posso colocar a forma como eu quiser aqui esse tom. O idioma de saída, se você quer fazer uma apresentação em inglês, em espanhol ou em português mesmo, eu vou colocar preservar aqui, porque eu acho que vai ser melhor para a gente conseguir estudar. Você tem como colocar ele para dividir isso em forma livre, ou seja, você seleciona aqui a quantidade de cartões que você quer, se você quer que seja um slide de 11 páginas, de 8 páginas, enfim. Ou então você pode você mesmo selecionar cartão a cartão. Então, qual que é a grande questão? A gente fazer, ele vai dividir sozinho. Eu não queria que ele dividisse. Eu queria mostrar para vocês como fazer, mas vamos lá. Deixa ele dividir aqui que a gente volta. Ele mesmo dividiu, né? Nos cartões e tudo, mas vamos supor que eu achei esse aqui muito grande, então eu quero dividir ele. O que que você vai fazer? Um reczinho. Você chega aqui na linha que você vai querer fazer a divisão e digita tracinho, tracinho, tracinho. Né? Aqui de novo, ó. Tracinho, tracinho, tracinho. E ele já faz a divisão aqui para você. Beleza? Então, a gente tem aqui esses slides de 10 cartões. Aqui a gente vem para a parte de geração de imagens. Quais as opções que a gente tem sobre as imagens que vão ilustrar nossa apresentação? Você pode usar fotos de estoque, né, de fundos de banco de imagem. Você pode usar imagens da web também, que são imagens que aparecem ali quando a gente vê no Google, né? É, você pode selecionar também o tipo do uso disso aqui. Imagens de IA, que eu vou falar sobre isso aqui já já, ilustrações, né, e GIFs animados. Isso aqui é bem legal até quando você quer fazer uma coisa mais informal. Só que quando a gente aparece aqui com imagens de IA, a gente vai precisar de um prompt, certo? Para o estilo da imagem. Então você tem que descrever como é que você quer. Então você quer o quê? Que sejam ilustrações? Você quer que sejam fotos mesmo, né? Ou você quer que seja, por exemplo, como é que se diz? Coisas abstratas, desenhos abstratos. Então você vai ter que usar o seu prompt para as imagens que você vai querer. Então eu quero imagens hiperrealistas de médicos em atendimento. Esses médicos estarão, estarão em um consultório elegante, minimalista, devem é, estar com semblante acolhedor. Enfim, e aí a gente entra aqui. Ele tem várias opções de LLMs generativas de imagem. Então você tem o Recraft, que é um IA maravilhoso, só que ele só está disponível para o Pro. O meu, acho que é o Premium, o meu plano, eu pago o Gama App, mas ele ainda não dá para um plano acima. Então tem aqui o Ideogram, tem o Flux também, que é bem bom para ilustrações. O Ideogram, eu gosto muito de usar ele por causa que ele é muito bom para geração de imagens com texto, tá? Esse aqui é bem ruim, o Doll também ele tem, mas é bem ruim também, eu não gosto. O que eu mais uso mesmo realmente é o Ideogram, tá? Vocês vão ver depois o tipo de imagem que é gerado.
Qual que é outra questão que a gente pode fazer? Igual eu falei, sempre para poder refinar o nosso resultado, é bom a gente associar o uso de IAs, né? Então, qual que é a grande sacada? Gera essas imagens aqui e tudo, só que também gera esses aí por fora. Eu posso usar aqui outra, o Midjourney, por exemplo, para poder gerar as minhas imagens, e aí eu salvo essas imagens e eu mando para cá depois, né? Então, é uma forma também da gente conseguir detalhar mais, porque aqui você só tem como dar o prompt genérico, né? Aqui você tem como criar imagem a imagem. Então, você quer algo mais específico, você cria aqui e depois salva essa imagem e joga para cá, tá bom? Aqui a gente mais uma vez reforça essa questão da apresentação, então do formato, quer dizer. Então, você tem como ser tradicional, você tem como ser mais alto. Então, a gente vai colocar padrão. Se fosse um documento, a gente poderia colocar se ele é em A4, se ele é uma carta, né? Ou se vai ser sem página. A parte de social, a gente pode colocar sem retrato, enquadrado ou pro Histories, né? Pro Stories, quer dizer, que ele vai ser já naquele formato 16:9, ou se vai ser uma página da web. Então, no nosso caso, a gente volta para a nossa apresentação. Aqui é muito bom da gente colocar também a forma como a gente quer. Como que funciona aqui? Aqui na Colmeia a gente tem, né, a parte aqui da gente que monta essas aulas e tudo, que aqui na Colmeia não. No nosso time aqui de gravação de aulas mesmo, nós temos pessoas que têm perfis completamente diferentes. Então, essa parte de instruções adicionais é muito bom. Por quê? Eu sou uma pessoa muito textual. Já tem outras pessoas do nosso time aqui que são pessoas muito visuais. Então, a gente tem como colocar aqui essas orientações. Então, o que que eu posso pedir aqui no meu caso? Seja o mais visual possível. Use fluxogramas, use tabelas, gráficos e etc. Eu vou colocar sempre, eu gosto de colocar esse prompt aqui também. Seja o mais didático possível. Pronto, já selecionamos aqui o número de cartões, então a gente vai só continuar. Aqui é a parte legal, que todo mundo gosta, que é de escolher os temas. Então, ele tem muitas opções, certo? O que que eu sugiro? Quando você tiver um tempinho, a primeira apresentação que você for fazer, gasta um tempo para você personalizar o seu tema. Então, aqui você vai ter, eu tenho o personalizado da Intube, da Artemis, são empresas que eu lido ali sempre, né? Que eu estou gerando imagem geralmente para eles, gerando apresentações, né? Então, eu já tenho um padrão. Então, quando eu quero gerar algo para minha empresa aqui da Vortex, ele fica nessa identidade visual. Quando é algo para Intube, já está nessa identidade visual. Quando é para Artemis, já é uma coisa diferente. Então, por quê? Porque isso vai trazer personalidade para a sua apresentação. Então, sempre deixa aqui no padrão já, né? Caso não tenha, você pode selecionar algum desses aqui. Então, vamos lá. Eu vou escolher uma aqui com vocês. Eu não vou usar alguns dos meus para a gente poder mostrar como que faz essa personalização, tá? Eu tenho uma tendência a gostar de layouts mais escuros, mas eu vou escolher um mais claro aqui para poder mostrar para vocês. É, Esse aqui, ó, inclusive tem um aqui que é proibido de usar, tá, gente? Não pode usar. É um que tem um Comic Sans aqui, brincadeira, tá? Mas, por favor, vamos evitar. Vamos escolher esse aqui, que tá bem básico? Pronto. Vamos aqui e eu vou gerar esse nosso slide. Estou aqui com minhas mãos aqui, não estou mexendo, não vou fazer nada, simplesmente vou ficar aqui tranquilinho, ó. E a minha aula está sendo montada. Então é bem legal, assim, né? É uma coisa que facilita muito a vida da gente. Vou até tomar água. Olha como é que ele faz as coisas bem visuais, tá vendo? Esse formato aqui de linha do tempo é bem legal. E você não perde tempo fazendo formatação de página, você não perde tempo fazendo aquela parte, né, de margem. Enfim, é bem interessante isso aqui, a distribuição, né? E aí ele vai gerando as imagens agora por último. Então, olha aqui que legal. Ó, fica bem ruim no caso. Falei que legal, mas as imagens ficaram bem ruins. O que que pode ser feito? Vamos lá. Vamos para a parte de design. Aqui nós temos a capa. O que que a gente pode fazer? Mudar o estilo disso aqui. Então, melhorar a escrita, corrigir a ortografia, traduzir, deixar mais curto, mais longo, seja mais específico, divida em tópicos, divida em seções. Experimente um layout diferente, torne isso mais visual. Isso aqui é genial, vou mostrar para vocês mais baixo. Ou então você pode mudar aqui o layout. Então, aqui você escolhe sem imagem nenhuma. Aqui você põe a imagem para cima, para o lado, para o outro. E esse aqui, que eu acho que é o mais elegante de todos, que é quando a imagem ela fica em marca d'água aqui atrás, né? Esse aqui que você pode fazer aqui também. Você pode editar o efeito de sobreposição, então deixar ele mais
um blur maior, ou só desbotado, ou então sem nada de blur, que fica ruim de ler. A cor da sobreposição também, geralmente o preto ele dá uma destacada maior na imagem, né? Então fica bem legal. Cartão sem margens, ele é quando ele fica preenchendo a tela inteira, eu gosto bastante de usar isso também. O alinhamento de conteúdos, quando ele fica mais para baixo ou mais para cima. E a largura do cartão, né? Se ele é médio ou se ele é largo. Então, aqui são opções. Aqui, dependendo da questão que você usar aqui, você tem opções diferentes, né, de alteração. Então, você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou selecionar esse aqui, que foi o que eu mais gostei, para poder fazer a nossa capa, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode alterar aqui, ele fez caixa de texto. Você pode escolher como que você mudar isso aqui. Então, você pode pedir para poder mudar esse layout, igual eu mostrei para vocês, ou então só selecionar aqui esse layout. E você muda essa proporção, tá vendo? Ou então, ó, esse aqui ficou bem bonitinho. Você muda também o alinhamento do texto, justificação, né? Aqui tudo certinho. As cores, você pode mudar também. E também você pode mudar esse formato. Então, você pode botar aqui com marcadores, com imagens com texto também, né? Pode ser uma opção. Ícones, linha do tempo. Então, você muda de uma forma muito tranquila, né? Sem muito trabalho, essa apresentação. A parte das imagens, essa daqui ficou bem ruim, né? Então, ele tem aqui o prompt que ele utilizou. Então, e o prompt que eu pedi. Então, o que que eu posso colocar aqui, por exemplo? Não gostei, né, desse daqui. Eu posso aprimorar esse prompt, por exemplo. Ou então eu posso escrever um prompt novo. Então, assim, eu quero uma médica jovem, demonstrando paciente é, seu tônus muscular do braço e mostrando a ele o exercício que ele fará. A médica tem um semblante acolhedor e eles estão em um consultório é, sofisticado. Dá um exemplo aqui, tá, gente? Ficou ruim meu prompt também. Tem que fazer com calma. E você pode mudar isso aqui. Ou então, como eu falei para vocês, pedir para poder gerar isso em outra LLM. Olha, ficou bem confuso isso aqui, mas já ficou bem melhor do que o que estava antes, né? Olha esse aqui. Esse aqui ficou bem melhor. Olha esse aqui também, gostei bastante. Então, você pode salvar essas imagens também, caso você queira. Vamos utilizar essa daqui, por exemplo. E aí a gente seleciona de novo qual é o formato que a gente vai querer, né? Que esse card fique. Então, quero pro lado de cá, quero para cima, quero para baixo, quero em marca d'água, por exemplo. Tá? Então, beleza. Aqui, outro ponto que a gente tem. Ele ficou bem didático mesmo, assim, ficou é, bem didático. Só que vamos supor que isso aqui eu achei que ficou com muito texto. Então, eu venho para cá e coloco que eu quero que ele torne esse texto mais curto. Então, ele vai alterar aqui esse layout. Ó, deixou o texto mais curto. Ou então, eu coloco aqui que eu quero deixar a linguagem mais simples. Aí. Ou então, eu quero é, experimentar um layout diferente. Então, ele vai refazer todo esse texto aqui, esse design, né? Então, ele já mudou completamente o nosso layout. Inclusive também a nossa imagem. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é a gente alterar também aonde a gente quer o foco. Então, eu quero focar aqui, por exemplo, nessa mulher aqui, quero aparecer ela. Então, a gente coloca ela aqui para o canto. Ou então, quero que foque só nisso aqui, né? Ou então, a gente pode alterar, tirar, remover o fundo, que ele vai ficar tipo em PNG, a imagem. Ó, ficou tipo em PNG. Então, já seria interessante a gente colocar ele do lado de lá. Então, ou então a gente pode só editar essa imagem aqui, alterar, né? Então, vamos supor, se eu mudasse o meu card pro lado de cá, ó.
como é que ele vai ficar melhor, porque o meu coleguinha tá no canto. É, e aí, ou então eu posso só realmente, igual eu falei para vocês, alterar essa imagem, né? E aqui a gente tem todas as opções. Então é isso, gente. Gama App. Outra coisa muito boa, que você pode. Aqui que você vem em tema, e aí você vai personalizar isso aqui da forma que você quiser. Você cria a sua própria identidade visual. Então você muda aqui as fontes que você vai querer, né? Você muda aqui por essas opções. Ou você coloca o seu logotipo também. Se você coloca o seu logotipo, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma logo aqui para mostrar. Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, a logo da Intube, por um exemplo. Na hora que você clica aqui, que você salva isso, ele já vai colocar em todos os seus trabalhos, vai ter já a sua própria logomarca, né? Então, isso é algo que ajuda bastante. Você tem como mudar aqui também o contorno, ó, botar se é sombreado ou não, é, a cor da borda, você tem como selecionar, personalizar bastante. Outra coisa também que você tem como fazer é na hora de compartilhar. Isso é importante. Na hora de compartilhar, você pode compartilhar o link aqui para alguém alterar para você, né? Igual eu falei para vocês sobre o time. Você pode exportar para PDF, PowerPoint ou para Google Slides ou então exportar como PNG. Eu gosto de colocar às vezes como Google Slide porque ele vai poder ser alterado o texto, né? Então fica bem interessante, porque você tem como mudar muita coisa depois. Então, eu vou mostrar para vocês como que ele fica. Ele está exportando aqui para o Google Slides. Olha, já salvou aqui. Olha como é que ficou a minha apresentação. Tá vendo? Ah, Lara, mas agora eu quero mudar alguma coisa. Não tem problema. A gente abre o Google Slides aqui e faz a alteração que a gente quiser do nosso texto. Você tem como mudar aqui, né? Da forma como for melhor para o seu caso. Beleza? Vamos dar um exemplo agora só para a gente encerrar com chave de ouro? Vamos tentar mudar isso aqui e fazer. Uma opção importante. Vamos tentar fazer um post de Instagram agora com esse tema, tá? Eu vou vir aqui em ver prompt de origem, isso aqui é bem legal, porque você volta e tem como alterar, tá bom? Vou vir em gerar, vou querer resumo, vou vir aqui, ó, médicos querendo aprender mais sobre semiologia, ó, divertido e informal, então informativo, divertido e informal. Vou vir para social e vou querer uma sequência de stories, de 10 stories, né? E é isso, seja o mais visual possível, seja o mais didático possível, beleza. Ele vai gerar os 10 stories para eu postar no meu Instagram. Olha que facilidade. Isso aqui é algo bizarro. Então vamos agora escolher um outro tema, né? Porque agora eu vou pro meu Instagram, agora eu quero algo mais diferentinho. Então vamos gerar aqui os nossos stories do dia. Não tem desculpa mais, hein, para não produzir conteúdo. Porque agora pelo menos o story 10x você consegue fazer de um jeito bem fácil, gente. Olha isso aqui. Não tem como ser melhor do que isso, pelo amor de Deus. Mais prático que isso aqui, só 2 dias aqui. Não tem como. Ó, quer trazer um conteúdo para seus stories aí, uma narrativa de storytelling mesmo, né? A gente já tem aqui toda a sequência de story. Agora vamos dar outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. A gente não colocou esse texto aqui na Cloud? Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui. Nem sei se vai dar certo, né? Vamos ver o ao vivo, como é que é. Você sabe o que é a técnica de Stories 10x? Eu acho que o chat GPT vai... Não, é Perplexity vai saber. Deixa eu procurar aqui no meu... Peraí, não é isso aqui não. Vem aqui, vou perguntar aqui na Perplexity. Me diga a estrutura que devo seguir para realizar o Stories 10x técnica do Leandro Ladeira.
A Perplexity é muito boa para fazer essa pesquisa em coisas que são mais não estão em documentos, não está publicado de forma oficial, só tem um curso interno dele, mas as pessoas comentaram sobre isso no YouTube, comentaram sobre isso aqui no Reddit, comentaram sobre isso aqui no X, né, que é o Twitter. Então você já tem, ó, toda a estrutura, porque você pegou informações que são subjetivas. A Perplexity é muito boa para essa função aqui. Então, ó, quais são 6 passos para criar o Story 10x? Nem sabia que tinha 6 passos. Inclusive, eu fiz o curso do Ladeiro, gostei bastante. Fiz Story 10x, fiz o Venda Todo Santo Dia, mas não tenho essa informação aqui fácil na minha cabeça e nem fácil no meu acesso, né? Então, vamos lá. Esse aqui é um passo a passo de como criar, tá? Beleza. Então, eu vou trazer aqui para a Cláudia e vou contar para ela, né? Leia e aguarde o comando. Deixa eu apagar essa bibliografia aqui, porque isso aqui já atrapalha um pouquinho minha vida. Vou trazer o meu documento que a gente estava usando, né? Da semiologia. E um Stories 10x sobre o tema dessa aula. Não, peraí. É, para vender um curso sobre essa aula aqui. Aí ele vai ler a aula, vai criar o Stories 10x. Vamos ver como é que vai sair isso aqui, hein? Criando um Stories 10x em minutos. Em minutos. Olha aqui que legal. A diferença entre capacidade pode definir todo o seu tratamento. Confunde os dois, dominando tônus. Você também já sentiu aquela insegurança ao avaliar um paciente suspeito de lesão? No curso Dominando Tônus você vai aprender. Até eu quero comprar. Você sabia que na espasticidade, os neurônios neuromusculares estão hiperestados? Enquanto você hesita, esses pacientes podem estar desenvolvendo contraturas por falta de tratamento adequado para o tônus alterado. Nosso método exclusivo, imagine, apenas 20 vagas disponíveis, preocupado com investimentos, já está quebrando as objeções. Bônus exclusivo, meu Deus, perfeito. Então ele fez 15 stories. Vamos jogar aqui para o Gama? Vou voltar para o nosso prompt inicial. Olha aqui, em minutos, você vai fazer uma. Ó, eu posso fazer cartão a cartão, né? No caso, se eu quiser fazer essa alteração. O ruim é que ele vai escrever Story 3, Story 4, mas eu acho que não, na verdade, porque como ele está gerando, né? Se eu tivesse colocado preservar, ele ia ficar escrito aqui o número dos stories. Como ele não está escrito preservar, ele está no gerar, então talvez ele fique mais fácil. Então, se eu tivesse colocado para ele gerar por si só, eu não tinha que ficar dividindo, mas enfim, errei. Fui moleca. Enfim, vamos lá, vamos escolher mais um aqui diferente, só para vocês conhecerem também os novos temas, né, os outros temas. Vamos para esse aqui, que tá bem, área de saúde. Olha aí, gente. Tá pronto seu Story 10x.
Olha aí. Tô gerando as imagens agora, que provavelmente não vão ficar muito boas, mas... Olha, ficou até boa, gente. Olha aqui que legal. Tem alguns que têm dificuldade de fazer o estetoscópio. Ele faz geralmente com duas... Olha, tá ouvindo o joelho do coitado, meu pai do céu. Então, enfim, temos aqui seus stories, né? Vai marretar o paciente, coitado. Enfim, é isso aí. Depois é só você salvar, no caso, como você vai querer sempre se atentar à forma de salvar, como você quer um story, então você vai querer salvar como PNG, que é a imagem, né? E aí já vai estar tudo prontinho para você. É, E é isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só manda aí pra gente.